É isso aí, torcida do Fluminense, bora aqui pro pós-jogo do Flusão. Flusão que venceu por 4-1 a Aparecidense aí na Copa do Brasil. Fluminense se garante, normal, né? Se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil. Normal não, né? Tivemos aí um monte de zebra aí, o Grêmio, Fortaleza, o Vasco quase indo de Vasco, quase caindo, quase sendo eliminado, e o Flusão aí se garantindo nas oitavas 4-1 em cima da Aparecidense. Vamos aqui, pessoal, com um pós-jogo bem legal aí que eu tô trazendo para vocês. Já se inscrevam no canal, deixe seu like. Agora bora pro conteúdo. O Corinthians está na pré-lista para os jogos da seleção brasileira, falando sobre a classificação de hoje. Vamos falar do Fluminense, porque o Fluminense conseguiu se classificar, goleou a Aparecidense pelo placar de 4-1. O jogo aconteceu lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, e a gente começa a falar sobre o jogo a partir de agora. O jogo começou até um pouco mais difícil do que se desenhou depois, mas o Fluminense conseguiu uma classificação bastante tranquila à próxima fase da Copa do Brasil. De novo, com participação muito decisiva de John Arias. Esse cara não cansa nunca, nunca é poupado, joga os 90 minutos todo jogo, nunca é substituído. Podemos reclamar de ele calendário. É incrível, ele né? não reclama lá o jeito que ele está sempre. E aí, Mansur? E assim, é evidente que o Fluminense tem no Ganso um jogador que tem aquela qualidade de passe diferente dos demais, mas o grande nome criativo do Fluminense tem sido o John Arias, né? A capacidade de criar jogadas de perigo quase inesgotável. O jogo, ele teve uma característica um pouco... Só para ilustrar, né, Mansur? Esse aí foi o pênalti, o árbitro foi ao VAR, porque o VAR chamou. O árbitro não deu pênalti em campo, o VAR chamou para avisar que houve o pênalti. Aí foi verificado um impedimento, né, no início da jogada, e aí o Arias estava impedido. Mas, de novo, né, a gente fala aqui sempre, a nossa comunicação é muito ruim. O impedimento hoje, não estou nem dizendo que estava impedido ou que não estava impedido, mas as linhas traçadas pelo VAR nesse lance do Arias ruim, né? São péssimas, não passa nenhuma convicção de que o Arias estava realmente ou não impedido. Nós precisamos melhorar para ontem essa tecnologia. Mas vai lá, Mansur. Não, vamos lá. O jogo foi diferente do que a gente imaginava, até porque o Aparecidense foi para o jogo, foi pressionar o Fluminense na saída de bola, pressionava inclusive com encaixe 1 contra 1, quase o campo inteiro. Pressionava melhor, marcava melhor do que o Fluminense. Aliás, tem mais gente fazendo isso, né? Um tempinho atrás eram raros os times que faziam essa perseguição. Hoje são vários, né? Cada vez, o time, como quase todo mundo pressiona, isso. Então é muito mais comum ver times encaixando 1 contra 1. Ao pressionar a saída de bola, caso essa pressão seja ultrapassada e o jogo venha para o seu campo de defesa, aí muitos times se defendem mais de maneira zonal, fazendo 2 linhas de 4 ou de diferentes maneiras. Porque também evitam também perseguições muito perto da sua área, para evitar buracos na última linha de defesa. Então, qualquer drible desconfigura toda a marcação. Um dos casos aconteceu no jogo do Maringá Atlético Mineiro, que depois vai... Maringá e Atlético é outra coisa, porque ali é marcação individual o campo inteiro, o tempo todo. Morte. Mas, enfim, o fato é que o Fluminense parecia ansioso a explorar esse espaço às costas do Aparecidense e lançava muito rapidamente a bola. Entrou 2, 3 vezes em impedimento logo no início do jogo. E sem a bola, o Fluminense era muito pouco agressivo, acabou tomando o primeiro gol. Foi o primeiro tempo ruim do Fluminense. O melhor momento do time foi quando o Samuel Xavier faz aquele movimento atacando a área, empata o jogo. Aliás, ele faz muito bem isso. Ele faz muito bem e é importante que faça, especialmente quando o Fluminense tem o Ganso. O Ganso é um jogador que vai estar sempre é o 10, que vai estar sempre por trás da linha da bola, recebendo por vezes perto dos volantes, organizando o jogo por trás. Se não tiver jogadores se projetando, ocupando esse espaço à frente... É o famoso arco sem flecha, né? Exatamente. Ele é o arco. Se não tiver flecha, o Ganso vai virar um jogador burocrático que só toca a bola de lado e para trás. E com pouca gente atacando a área também, né? Enfim, ali o Fluminense fez 1-1, logo depois de um lance que nem foi tão trabalhado, foi uma bola longa que resultou no rebote, encontrou o 2-1 com o Everaldo. E aí isso, em termos do confronto, do mata-mata, que o Fluminense já tinha entrado em campo com uma vantagem de 1 gol, isso deu uma amansada no jogo, praticamente a coisa se encaminhou. E o Fluminense, no segundo tempo, ainda, além de tudo, além da vantagem, passou a ser um time que foi marcar ele mais à frente, pressionar mais, recuperou mais bola no campo ofensivo. Bem melhor que o primeiro. E aí ficou mais com a bola, teve muito mais controle, chegou naturalmente a goleada, porque é um time com qualidade técnica superior. E qualidade física, que também faz diferença, né? Vem no segundo tempo, você vai passando o tempo, é difícil para alguns desses times
por características desses atletas, que às vezes você contrata com aquilo, né? É um perfil que está disponível no mercado, né? E aí o Fluminense aproveitou bem dessa condição e tomou bem conta do jogo, entendeu bem o jogo, a Aparecidense deu uma queda, né? Porque daí cada gol, cada frustração, né? Aí você vai perdendo um pouco. Sentiu o sabor de igualar o confronto no 1-0, né? Poxa vida, já atrapalharam a gente aqui. E né? o Fluminense ainda conseguiu poupar um outro jogador, o Thiago Silva hoje ficou no banco de reservas, o Martinelli também não jogou, né? O Martinelli iniciou no banco. Em relação ao jogo com o Juventude, o Fluminense trocou os dois zagueiros, jogaram hoje Thiago Santos e Ignacio, tinham jogado Thiago Silva e Freitas, e não jogou o Martinelli, jogou o Ganso, que não iniciou em Caxias do Sul. Então são jogadores que devem estar descansados para o confronto do final de semana. O Fluminense joga no sábado, um clássico contra o Vasco. Jogo no Maracanã, 18h30, pouco tempo para recuperação. Menos de 72 horas para o jogo. Isso, por isso as trocas também hoje foram necessárias para o pessoal dar uma descansada. O jogo já estava absolutamente resolvido também, então se fazia necessário trocar jogadores pensando nesse confronto duro contra o Vasco no final de semana. Vamos falar também. É isso aí, torcida do Fluminense. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Flusão, que está nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense que venceu o Aparecidense por 4-1. Teve até um susto ali no começo da partida, né, com o gol de empate do Aparecidense, mas o Flusão conseguiu aí uma virada, né, histórica não, né, mas uma goleada muito boa que coloca o time, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos aqui com os donos da bola RJ, já deixando os créditos aos canais dos donos da bola na plataforma do YouTube. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Campinho na tela, esse é o Flusão que vem em campo, time do Renato Gaúcho, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, o monstro, Ignacio. Na esquerda temos ele, Fuentes, que é muito bom jogador. Na volância, Martinelli e Nonato. E aí ele na frente, do meio pra frente, o talento de John Arias, que vai fazer o primeiro gol, vou cravar Super-Odd, Ganso, Serna e Everaldo. Treinador Renato Gaúcho, que faça um favor. Se tiver pênalti, deixa o Arias bater, que eu preciso cravar essa odd. Bigode Fernandão, temos 1 minuto, quero palpites e um overview rapidinho. Me surpreende o fato do time completo. Se for essa escalação mesmo, vou ficar surpreso, porque o Renato diz o tempo todo a questão do calendário. Acho que poderia ser um momento para você preservar um outro jogador, mas com time reserva, com time titular, com time misto, com time alternativo, com time juniores, o Fluminense ganha bem. 3-0 Fluminense hoje, sem susto. Eu tava esperando o Fernandão complementar. 3-1. Engolir pra poder falar. Eu concordo com o Flavinho, é surpresa o Renato começar com o time titular. Só que ele pode estar esperando um pouco mais de entrosamento, né? A princípio o Inácio vai jogar no lugar do Freitas. 3-1 Fluminense. Não precisa nem perguntar, né? Já tá no automático. 3-0, 3-1 e... 4-0, o tricolor das Laranjeiras pra papai ficar feliz. Você Flamengo. que tá em casa, um beijo. O treinador é o Lúcio Flávio. Ah, é? É, não é? É. Hoje às 7h30 da noite no Mané Garrincha e pode até empatar. Viajou o Renato Gaúcho? Viajou. Ele tá fazendo negócio de milha. Não tá milha. Pô, vocês estão pegando o pé do Renato, hein, cara? Pode até empatar, que passa de fase, porque venceu 1-0 o jogo aqui no Maracanã. Quem vivia a boa fase do tricolor, comentou sobre a partida, foi o lateral Fuentes, Rodolfo. La diferencia creo que aquí es mucho más parejo en cuanto a los equipos, porque cuando tú intentas jugar, quizá Fluminense, que es uno de los grandes de Brasil, se encuentra con otro equipo, van a querer ganarle, sí o sí. Entonces la exigencia es máxima y eso es lo que la hace bastante interesante. Muito bem, e quem é desfalque, né? O Freitas e o Keno poupados, o Otávio, o Cano, o Canóbio, o Bernal e o Lima. E aí o Renato, que você falou, o que é Vênia Casagrande para Lucas? Você vai falar, não? Tem não? gente que se forma em faculdade com ensino à distância, por que o Renato não pode treinar à distância? Ué, vocês estão pegando o pé dele, pô. Ele tem feito isso. Mas cuidado, hein, Renato? O negócio não tá muito bom pro teu lado, não. Ô, Cris, você tá confiando no Renato? Ih, gente. Pô, você muda muito rápido, Eu Cris. achei que ele ia falar sim, que ele fala, né?
É o que eu falo, a verdade Cris. de hoje é a mentira de amanhã, Não, cara. vamos chamar um break pra gente ver se o Cris tá bem. Agora eu fiquei preocupada. Bebe água, Cris. 3 litros, Cris. Bebe 3 litros. Hoje tem gol do Everaldo. É isso aí, torcida do Flusão. Bora aqui para mais uma notícia, pessoal. Decisão tomada, Richarlison bate martelo sobre chegada no Fluminense. No último domingo, o Fluminense empatou em 1-1 com o Juventude, em partida válida pela 9ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o tricolor ocupa a 7ª colocação na tabela. A equipe tem sentido a ausência do artilheiro Germancano, que está lesionado. No comando do ataque, Everaldo vem sendo o substituto de Cano, mas ainda não convenceu. Durante o segundo tempo, ele deu lugar ao meia Renato Augusto. Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho cobrou publicamente o presidente Mário Bittencourt por reforços ofensivos com mais poder de finalização. Um dos sonhos da diretoria tricolor é repatriar Richarlison, atualmente no Tottenham. O clube chegou a fazer contato com os ingleses, mas segundo a apuração do RTI Sport, o jogador não cogita retornar ao futebol brasileiro neste momento. Mesmo lidando com lesões nos últimos anos, Richarlison busca se firmar novamente no clube inglês e reconquistar espaço na seleção brasileira. Ele também recebeu sondagens de clube do Oriente Médio, mas sua prioridade segue sendo o futebol europeu. O atacante tem contrato com o Tottenham até junho de 2027. Apesar do interesse, o Fluminense reconhece que a contratação do camisa 9 é extremamente difícil. Com um orçamento limitado, a diretoria busca reforços mais acessíveis na próxima janela de transferências, que reabre em 1º de junho e vai até o dia 10. Segundo o jornalista Wilson Pimentel, do RTI Sports, o presidente Mário Bittencourt tem mantido conversas com empresários em busca de jogadores que se encaixem na realidade financeira do clube. No entanto, nenhuma negociação está avançada no momento. A prioridade são atletas em fim de contrato sem custos de transferência. O Flu chegou a fazer uma proposta pelo goleiro Marcelo Lomba do Palmeiras, mas ela foi recusada. Além disso, o tricolor das Laranjeiras entrou na disputa por Everton Cebolinha, mas enfrenta a resistência do Flamengo, que reluta em negociar com um rival direto. Enquanto se movimenta nos bastidores, o Fluminense se prepara para a disputa do Super Mundial. A equipe estreia contra o Borussia Dortmund e está no grupo F da competição. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia, pessoal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. Flusão que estreia aí, como vocês viram, contra o Borussia Dortmund lá no Mundial de Clubes. E também, pessoal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro. Pessoal, ativando o sininho, assim que a gente postar um conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Valeu!